4, vamos para a palavra aqui, nós vamos tentar terminar o culto hoje dentro do horário. Nós estamos aqui ainda vivendo aqui, irmãos, os últimos ensaios, né? Por isso nós vamos dar uma reduzida aqui o culto a alguns minutinhos, mas eu tenho certeza que hoje à noite, irmãos, no tempo que nós vamos ter aqui para glorificar, para exaltar o nome do nosso Deus, vai ser o suficiente para que Deus receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. João, capítulo de número 4, versículo, irmãos, é o versículo de número 20, todos encontraram? Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Se você puder, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos apresentar ao Senhor nossas vidas, irmãos. Nós vamos receber o maná do céu nessa noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, Pai, Te apresentar, Pai, essa palavra nesta noite. Queremos, Senhor Deus de Israel, entregar nossa vida, nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, Senhor, diante do Teu altar mais uma vez. Senhor, fala conosco, cerca a Tua igreja, cerca o Teu povo mais uma vez nessa noite, Senhor, e através do Teu Espírito Santo, Pai, vem ao nosso encontro através desta palavra, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, é verdade dizer que ao longo da história da humanidade, ao longo da história, irmãos, bíblica, Deus levantou patriarcas. Ao longo da história, Deus levantou, irmãos, sacerdotes. Deus levantou, irmãos, ao longo da história, levitas. Deus levantou cantores. Deus levantou juízes, Deus levantou reis. A Bíblia vai nos mostrar que ao longo da história, Deus levantou apóstolos, Deus levantou, irmãos, discípulos, Deus levantou, irmãos amados, profetas, Deus levantou evangelistas, Deus levantou pastores, Deus levantou mestres, Deus levantou pregadores, e Deus levantou, irmãos, até mártires. Mas tem uma coisa que Deus nunca levantou na história da humanidade: Deus nunca levantou, irmãos, adoradores. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, irmão, não levanta adoradores. Deus procura, louvado seja o nome do Senhor, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Tem algum adorador aí nessa noite? Só os adoradores, irmãos, se liguem lá no céu, se desliguem na terra, se liguem em Deus, porque hoje, irmãos, é dia de nós entregarmos ao Senhor o nosso verdadeiro louvor e a nossa verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, e Deus, Ele não levanta adoradores, porque a adoração é algo, irmãos, que vem de nós para com Deus. Cada ser humano, ele, na sua sã consciência, ele resolve, irmãos, adorar a Deus ou não adorar. Porque nós não adoramos a Deus, irmãos, somente quando nós cantamos, louvamos um louvor. Não, irmão, nós adoramos a Deus, na verdade, irmãos, todos os dias da nossa vida. Hoje nós estamos aqui, irmãos, fazendo, sabe o que? Nós estamos celebrando ao Senhor.
no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá na nossa rua, lá na nossa vizinhança, porque todas as vezes que eu dou um testemunho, irmão, de um crente, de um cristão, e alguém olha para mim, olha para você e diz: aí está um verdadeiro servo de Deus, nós estamos adorando aquele que nos fez, nós estamos verdadeiramente enchendo o verdadeiro coração de Deus de alegria. Louvado seja Deus para sempre. Sabe, irmãos, e nós podemos adorar a Deus de diversas formas. Nós podemos adorar a Deus no nosso particular, isso é muito importante, no nosso secreto com Deus. Nós podemos adorar a Deus no coletivo, como nós estamos aqui hoje, porque o verdadeiro adorador, irmãos, ele está disposto a viver uma vida de adoração, não importando onde ele se encontra geograficamente, não importando onde ele está, porque o que Deus quer, irmãos, e Deus nos criou na verdade para a sua glória, para o louvor da sua glória. Por isso, 2 de Pedro capítulo 2 e versículo 9 vai nos dizer, 1 de Pedro: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Louvado seja Deus para sempre. Agora, irmãos, sabe o que é mais impressionante? É que o verdadeiro adorador, irmãos, ele não precisa ser visto, ele não precisa aparecer. Olha só o que aconteceu, irmãos, ali com Isaías. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que Isaías teve um dia uma visão do trono de Deus, e ele viu ali os serafins que clamavam, ou melhor, adoravam a Deus, dizendo: Santo, 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 Santo. Eu só vou parar para você começar da glória. Os serafins diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz: eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam, diz a palavra de Deus. Mas olha só que coisa interessante, irmão: com 2 asas eles cobriam o rosto. Sabe por quê, irmão? Porque o verdadeiro adorador, ele não precisa aparecer, ele não precisa se mostrar. A única coisa que o verdadeiro adorador quer, irmãos, é aparecer para Deus. A única atenção que o verdadeiro adorador quer chamar, irmão, é a atenção do Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, onde você está, você pode, ainda da sua mente, no seu coração, sabe, irmãos, ou falando, ou dizendo, ou simplesmente calado no seu coração, gritando para Deus, você pode ser ouvido e atendido pelo Senhor. Sabe, irmãos, o verdadeiro adorador, ele vai além do louvor e da pregação. Sabe, o verdadeiro adorador, irmão, não tem lugar para ele adorar o Senhor. Foi o que aquela mulher perguntou: olha, Senhor, alguns dizem que o lugar certo para adorar é aqui no Monte de Gerizim, aqui em Samaria, nessa cidade aqui. Mas vocês dizem que o verdadeiro lugar para adorar é lá em Jerusalém, no templo. Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Sabe como, irmão? Em espírito e em verdade. Irmãos, Deus disse para Davi: Davi disse: Senhor, eu quero construir uma casa para ti. Disse: tu quer construir uma casa para mim? O mundo todo não me cabe. Como é que tu vai construir uma casa para me habitar? Eu não habito em casa feita por mãos de homens. Mas, irmãos, Deus fez um plano. O plano da redenção de Deus fez de mim e de você o verdadeiro templo onde Deus quer habitar. O verdadeiro templo onde Deus quer habitar, irmãos, é dentro de mim, dentro de você, irmão. Que privilégio nós temos de ser verdadeiro
corpos são templo do Espírito, proveniente de Deus, na qual habita em vós, mas que não sois de vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Ele. Irmão, adorar o Pai em espírito e verdade é quando eu entrego a minha alma à adoração a Deus, e esse espírito que habita dentro de mim, ele começa a se comunicar com o Pai, com esse Pai que procura verdadeiros adoradores. E essa, irmãos, é a adoração que Deus busca, é essa adoração que Deus quer para a nossa vida. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos falar de um homem chamado Jó. Aquele homem, irmãos, estava humanamente falando, numa situação desesperadora, financeiramente falido, fisicamente doente, familiarmente, sua família tinha sido levada, todos os filhos. Mas Jó, apesar de não ter mais nada, a Bíblia vai nos mostrar que no capítulo 1, depois de ele ter perdido mesmo todas as coisas, a Bíblia vai nos mostrar que Jó rasgou as suas vestes, lançou o seu rosto sobre o pó, pegou terra e lançou sobre a sua cabeça, que aquilo ali era um costume, era um sinal de humilhação, de adoração a Deus. E a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor nosso Deus. Sabe, irmãos, que adoração é essa? Que coisa linda, irmãos, que estágio de crença, de fé que Jó tinha, para depois de todas essas coisas acontecidas na vida dele, irmãos, ele adorar o Senhor. Olha as palavras de Jó, irmãos, ali: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos podem, irmãos, mesmo enfrentando momentos difíceis, mesmo estando, irmãos, em provações, falar aquilo que Jó falou? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor para todos. Sabe, irmãos, o verdadeiro adorador, ele adora na prova, ele adora mesmo que as circunstâncias elas estejam difíceis. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele adora mesmo em sentença de lágrima. Um verdadeiro adorador, ele adora a Deus mesmo em sentenças de dor. Sabe, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que um dia Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, cumprindo a missão do Senhor na vida deles, a ordem universal de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura, e eles foram presos, foram lançados numa prisão. E a Bíblia diz, irmãos, enquanto muitos estariam murmurando numa situação dessa, a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, cantavam e oravam. Irmãos, eles estavam ali presos, mas verdadeiramente eles começaram a orar e cantar ao nome do Senhor nosso Deus. E você sabe o que foi que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que veio ali um terremoto naquele lugar, que o cárceres ali foi abalado pelo aquele terremoto. Mas aquele terremoto não foi para matar Jó, não foi para matar Paulo e Silas, não. Foi para trazer libertação, foi para trazer abertura de prisões. Um verdadeiro adorador, irmãos, transforma uma prisão numa igreja, num lugar de glória, num lugar da presença de Deus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo e Silas, eles tinham todos os motivos do mundo para estarem ali, murmurando ao nome do Senhor, mas eles escolheram, irmãos, adorar o Senhor. Eles escolheram
Eles escolheram orar nos momentos difíceis. Eles escolheram, irmãos, levantar o altar de adoração. Eu quero te dar um conselho de Deus nessa noite. Eu quero te convidar nessa noite para te levantar um altar de Deus em meio a essa enfermidade, em meio a essa calamidade. Eu quero te convidar a levantar um altar de Deus em meio ao desespero, em meio ao desemprego, a situação difícil. Eu quero te convidar para você levantar um altar de adoração e esperar Deus responder com um terremoto que vai trazer libertação na tua casa e na tua família. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele influencia, ele não é influenciado. Ele contagia, ele não é contagiado. Um verdadeiro adorador, ele não vira um produto do meio na qual ele está, mas a sua adoração traz mudança no cenário de onde ele está. E isso é muito importante, porque, irmãos, aquela prisão, aquele lugar de dor, de tristeza, de desespero, não mudou a fé do apóstolo Paulo e de Silas. Irmãos, olha essa cena. Ezequiel 37. Deus manda Ezequiel ir ali para aquele vale de ossos secos, que representava o povo de Israel, porque todos que iam ali para o vale, eles eram verdadeiramente impactados por aquele local ali. Na vida espiritual do povo, irmão, era um conduzindo o outro para a morte espiritual. Mas quando Ezequiel chegou lá, se ele, irmão, não clama, se ele não adora a Deus, ele ia virar igual aqueles ossos mortos lá. Mas, irmãos, em meio ao caos, ele acreditou na palavra de Deus. Pode alguém reviver esses ossos? Porque Senhor, tu sabes. Profetiza sobre esses ossos, aleluia. Eu quero profetizar sobre a vida desta igreja. Profetiza sobre a vida da pessoa que está ao seu lado. Eu quero profetizar, ei, você não é morto vivo, não. Você é um adorador de Jeová. Por isso levanta a tua voz, levanta o clamor no meio, no mundo espiritual. Seja a bênção de Deus na geração que você está, na tua casa, na tua vizinhança, na tua parentela. Seja a bênção do céu. Irmãos, Daniel, glória a Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão, eles não foram levados ali para a Babilônia por outra coisa, não. Eles foram levados para a Babilônia para fazer uma diferença naquele lugar, para fazer diferença, irmãos, no meio daquele povo. Por isso, eles não aceitaram se misturar e comer os manjares do rei. Por isso eles não aceitaram se contaminar e nem se dobrar, irmãos, a estátua de Nabucodonosor na Babilônia. Vocês sabem o que a Babilônia, ela significa nos nossos dias? O mundo aí fora, o mundo que tenta nos influenciar, que tenta querer nos fazer viver conforme os seus costumes, conforme a sua cultura. Você entendeu, irmão? E olha só, irmãos, o que aconteceu ali na Babilônia. A Bíblia vai dizer: Nabucodonosor, o rei mais poderoso da sua época, o homem mais influente e mais importante ali da sua época, depois que ele viu, irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo salvos
dizer que ele mandou, irmãos, fazer um decreto, e um decreto de vitória no nome do Deus de Israel. E ele disse: olha, por mim, faça-se um decreto, pelo que todo povo, nação e língua, diz Nabucodonosor, o rei da Babilônia, qualquer que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que esse tal seja morto, e que a sua casa, a sua parentela se torne um monte de terra sendo destruído. E ele diz o motivo da qual, irmãos, esse decreto. Ele diz: portanto, não há outro Deus além do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, aquela adoração de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aquela adoração, ela moveu o coração, o testemunho daqueles homens moveu o coração, irmãos, do rei, do imperador, para lançar um decreto desta forma. E é isso que a igreja de Deus, irmãos, precisa fazer quando estiver aí fora, para a glória do Senhor nosso Deus. Irmãos, o verdadeiro adorador, ele começa o culto antes de chegar na igreja. O verdadeiro adorador, ele não espera a oração inicial para começar a sua adoração a Deus. Ele não espera o ministério de louvor e adoração começar a cantar para ir adorar. Sabe por quê, irmão? Ele já vem de casa adorando, aleluia. Ele já vem no carro, irmão, adorando. Ele já vem, irmão, na sua bicicletinha, na sua moto adorando. Louvado seja Deus para sempre. Ele já vem andando a pé, irmãos, adorando, glorificando. E ele vê uma pessoa bebida pelo caminho, ele já abençoa. Ele vê alguém querendo fazer o mal, ele já repreende no nome de Jesus. Ele vê uma coisa certa ali boa, ele já dá glória a Deus. E assim ele já vem adorando ao nome do Senhor nosso Deus para sempre. Ele não espera, irmão, chegar aqui no culto. Irmãos, ele faz, sabe que nem quem? Igual ao exemplo de Atos capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João foram até o templo, até a hora da oração, a hora nona. Irmãos, eles não entraram na igreja para começar o culto. Na porta da igreja, a Bíblia vai nos dizer que tinha um homem ali mendigando, na qual era paralítico. E eles, olhando para Pedro e para João, ele deu a mão esperando receber alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos dele, disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Louvado seja Deus, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aí, irmão, não foi só dois que entrou na igreja no culto, mas a partir daí, 3 começaram a entrar na casa do Senhor, 3 começaram a adorar o Senhor. Um verdadeiro adorador, irmãos, ele já vem de casa adorando, ele não espera chegar aqui, ele é um adorador no caminho também. Sabe, irmão, nós precisamos entender uma coisa com Deus muito importante. Nós precisamos aprender com Deus que todo adorador, ele não vai no culto para buscar nada, ele vai para entregar. Você não veio aqui, irmão, buscar nada, você veio entregar a sua verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quantos vieram, irmãos, entregar a Deus a sua verdadeira adoração? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você sabe qual é o maior presente, o maior prêmio daquele que é um verdadeiro adorador? O maior prêmio de um verdadeiro adorador é ele sentir a presença de Deus. Porque quando ele sente a presença de Deus, irmão, para ele sabe que a sua adoração
que a sua verdadeira adoração foi recebida pelo Pai. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Será que tem alguém aí que já sentiu essa presença de Deus? Será que tem alguém aí que já sentiu que Deus recebeu o teu louvor e a tua adoração? Olha, se você não sentiu nada, mas ainda dá tempo de você começar a sua verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda dá tempo de você começar a glorificar o Pai e adorar o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, a nossa maior oferta e o culto não é quando a gente traz o nosso dízimo, a nossa fé aqui no altar de Deus. Isso faz parte, mas isso não é o nossa maior adoração a Deus. A nossa maior adoração a Deus é aquilo que está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O culto não é para a gente buscar nada, é para a gente entregar. Sabe, irmãos, nós precisamos ser que nem Abraão. Abraão, ele foi um verdadeiro adorador. Por quê? Porque Abraão, ele não entregou para Deus aquilo que Deus queria, aquilo que ele queria. Abraão não entregou a Deus aquilo que Abraão queria. Ele entregou para Deus aquilo que Deus queria. E isso é muito importante na adoração, porque nós queremos às vezes entregar a Deus aquilo que Deus não quer e aquilo que Deus não está pedindo. Mas os verdadeiros adoradores entregam a Deus aquilo que Deus verdadeiramente quer. Irmão, por isso, na hora de você entregar, escute, na hora de você entregar, entregue o seu melhor. Entregue verdadeiramente aquilo que Deus te quer. Sabe por quê? Porque no dia que Deus foi entregar a sua oferta, no dia que Deus foi entregar para nós aquilo que precisava ser entregue, Ele nos deu o melhor. O seu Filho amado lá na cruz do Calvário. É o presente de Deus para a humanidade. Por isso, quando nós vamos entregar para Deus, irmãos, é verdadeiramente entregar o nosso melhor. Não rasgue as vestes, mas rasgue o seu coração na presença de Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia é clara em dizer: Deus não procura adoração. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. E por que Deus não procura adoração? Porque isso Ele tem toda hora. Ele tem todo dia. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Irmão, Deus tem todo dia adoração. Mas Ele procura, sabe o que, irmão? Os verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus, irmãos, Ele quer verdadeiramente a nossa essência e não a nossa aparência. Eu vou repetir: Deus, irmãos, Ele quer a nossa essência, mas não a aparência. Então, irmão, em nome de Jesus Cristo, seja um verdadeiro adorador. E quem adora a Deus, irmãos, em espírito e em verdade, sabe o que acontece? Todo aquele que adora a Deus em espírito e em verdade, ele avança pelo véu, ele passa o véu, ele atravessa o véu em santidade, e ele entra ali, irmão, simbolicamente, no lugar santo dos santos, lugar. Todo aquele, irmãos, que é verdadeiro adorador, ele consegue chegar no lugar mais especial que Deus tem, que é o santo dos santos, a presença poderosa do Senhor nosso Deus.
Você sabe, irmão, que só os adoradores têm isso. Todo verdadeiro adorador, ele tem discurso de vitória até o final. O discurso dele, irmão, é só vitória. Só vitória. Não tem derrota, não tem choro, não tem murmuração. Pode ser que até tudo esteja indo mal, não seja dias bons, mas o discurso dele, irmão, é só vitória. Por quê? Porque existe uma promessa de Deus para a igreja. E a promessa de Deus para a igreja é que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmão, você já parou para pensar? Mais que vencedor. Ser vencedor, irmão, já seria bom demais. Mas existe a promessa de Deus que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que é um vencedor, irmão? O vencedor é aquele que entra na batalha e ele disputa a batalha e ele vence. Então esse é considerado vencedor, porque ele foi lá, lutou, brigou, guerreou e ganhou. Então ele é um vencedor. Mas o que é mais que vencedor? É aquele que antes de entrar na batalha, aleluia, ele já sabe que a vitória é dele, no nome do Senhor nosso Deus. Você sabe, irmãos, um grande homem na Bíblia, que viveu dias maus, que eu dei o exemplo de Jó, mesmo depois de ele perder 10 filhos, perder a sua saúde, perder todos os seus bens, e depois de ter sido amaldiçoado pela sua esposa, o homem não tinha discurso de derrota. Por isso lá em Jó capítulo 19, ele diz assim: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará em meu favor. Fique de pé, irmão, só para aparecer que eu estou terminando aqui. Só para aparecer que está terminando. Agora, irmãos, escute bem. A Bíblia diz que no céu não haverá dor. A Bíblia diz que no céu não haverá choro. A Bíblia diz que no céu não haverá clamor. A Bíblia diz. Por quê, irmão? Porque lá no céu não vai ter doença, não vai ter morte, não vai ter tribulação. Por isso, essa é a única oportunidade que nós temos na eternidade. Que para mim e para você, que nós aceitamos a Jesus, a eternidade já começou. Porque crente, irmão, não morre. Crente nasce para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, essa é a única oportunidade que você tem na sua história de adorar a Deus na dificuldade. Porque se lá no céu não tem isso, a sua única oportunidade de adorar o Senhor é aqui, desta forma e agora. E que tal dizer, em meio a essa dificuldade, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que tal montar um altar de adoração em meio a essa grande peleja? Um altar de adoração ao nosso Deus, sabendo que esse Deus, que esse Senhor, Ele pode todas as coisas. Irmãos, que oportunidade que nós vamos ter hoje de entrarmos aqui na Santa Ceia. Irmãos, isso é uma oportunidade ímpar no reino espiritual. Talvez você não entenda o valor disso aqui, mas irmãos, no
meio de mais de 7 bilhões de seres humanos no planeta. Deus está dando a oportunidade para mim e para você participar de um momento ímpar, de adorá-lo nesse dia da ceia do Senhor, de celebrarmos a vitória, de celebrarmos a ressurreição em Cristo Jesus. A única causa de nós não sermos consumidos é a ressurreição em Cristo Jesus. Quantos estão enfermos no hospital? Quantos estão doentes fisicamente em casa? Quantos mais e muitos milhões estão doentes espiritualmente? Não conseguem chegar aqui de jeito nenhum. Eles não têm força de vir até esse lugar. Mas Deus me deu o privilégio de estar aqui hoje. Irmão, você é um privilegiado. Quantas pessoas que você conhece não estão aqui hoje? Quantas pessoas que você conhece que antes faziam parte dessa comunidade, dessa igreja ou de outra, da onde você veio, e essas pessoas estão longe da presença de Deus? Que pena. Mas você está de pé. Por isso, dê valor como um verdadeiro adorador ao Senhor. Dê valor como um verdadeiro adorador a Deus. Eu quero nessa noite entregar o meu louvor, a minha adoração através da minha vida, porque eu quero sentar na mesa com o Senhor hoje. Eu quero rodear a mesa com o Senhor hoje. Eu quero dizer, Senhor, obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito por esse último mês que passou. E eu quero adorar a Deus, irmãos, como se fosse a última vez. Adore a Deus como se fosse a última vez, porque qualquer dia desse vai ser mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, irmãos, deu uma promessa para a sua igreja que um dia Ele iria retornar. Quer o inferno que queira ou não, quer as pessoas queiram ou não, quer o mundo queira ou não, você queira ou não, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A sua volta, irmão, é iminente neste mundo. Eu quero te convidar para um ato nessa noite de consagração ao Senhor. Nós vamos consagrar, irmãos, todos esses pães aqui. Nós vamos participar da ceia agora. E nós vamos também participar, consagrar todo esse suco de uva. Quero chamar aqui todos os diáconos para rodear essa mesa. E nós vamos orar. E eu quero te dizer nessa noite, quero te aconselhar. Quando você for participar desse pão, quando você for participar deste cálice, quando você for viver esse momento, adore a Deus do fundo da sua alma, adore a Deus com toda a força do seu coração, porque esse é o momento mais importante da igreja do mês. É o momento que nós sentamos à mesa com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero dizer para você, você pode estar dizendo assim: eu não sou apto para viver esse momento, eu não estou apto, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Aquilo que tu fez para trás pode ser perdoado. Agora, se você vai sair daqui e vai meter o pé na lama de novo, então você não deve cear. Mas se você sabe que aquilo que você fez daqui para trás não será mais cometido, então eu quero orar por mim e por você, para nós vivermos o novo de Deus. Porque a Santa Ceia, irmãos, é um novo mandamento no meu sangue, diz o Senhor Jesus. É um novo mandamento, irmãos. É um novo concerto de Jesus com a humanidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Pai, em nome do Senhor, te apresentar esse pão, te apresentar, Senhor, esse cálice, que a partir de agora, desse momento, eles vão, Senhor, representar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foram vestidos na cruz do Calvário por cada um de nós, Senhor. Senhor, obrigado pelo teu sangue derramado. Senhor, eu te oro para que nós venhamos valorizar esse momento, para
desse pão, que no beber desse cálice, Senhor, a adoração venha ser renovada, a presença de Deus venha ser renovada. Senhor, que o contrário do que aconteceu na ceia, que o diabo, que Judas, quando comeu o pão, já entrou nele. Senhor, que aconteça o contrário, que quando a tua igreja comer esse pão, que o Espírito de Deus venha entrar com poder e grande glória, que venha fazer morada, trazer renovação espiritual na vida da tua igreja, cura divina, Senhor, batismo com o Espírito Santo e renovação de vidas na presença de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós choramos, te agradecemos, em nome do Senhor nosso Deus. Podeis assentar, você fica à vontade para receber nessa noite o pão e o cálice. Espere o meu comando para você comer desse pão e desse cálice em nome de Jesus. A Santa Ceia é para todos os membros da igreja. Se são batizados em águas, você está liberado para participar desse momento maravilhoso. Não tem
receba a sua vitória hoje. O Mestre se ama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Pão celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear ali. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Crescimento se achar, venha Cristo sem nada, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também na vida o pão que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia, esse é um momento aleluia, um momento de celebração, é um momento de alegria. O Senhor diz para nós nesta noite que Ele está renovando a sua aliança conosco. Aleluia, porque todas as vezes, aleluia, que nós participamos desse momento, aleluia, o Senhor diz na sua palavra, aleluia, que Ele está renovando a sua aliança conosco. E o Senhor, Ele tem promessa sobre nós. O Senhor, Ele tem promessa sobre a sua igreja. Lembramos, irmãos, que não estamos participando apenas de um pão, de um suco de uva, não. Nós estamos participando
Comei, tomai, comei, isto é o meu corpo. Poder participar desse momento com alegria em nome de Jesus. Verdadeiros adoradores. Não é o lugar geográfico, não é a posição. Não, meu irmão. Deus quer se transformar num verdadeiro adorador. Deus está lá de cima procurando, irmãos, verdadeiros adoradores. Fecha seus olhos, se desligue um pouquinho daqui. Se ligue só com o Senhor nessa noite. Aleluia! Todos receberam o cálice. Esse cálice aqui, irmãos, é o cálice da nova aliança, da aliança da graça de Deus. Você não merece, eu não mereço. Sabe, irmãos, é a graça de Deus que nos alcança. Somos os mais miseráveis dos homens, mas Ele mesmo assim nos amou primeiro, aleluia. Mesmo assim Ele nos alcança, aleluia. Irmãos, nós somos um corpo, nós temos um cabeça. A cabeça desse corpo se chama Jesus Cristo. O corpo é a igreja do Senhor. A multiforme graça de Deus nos acompanha e nos alcança todo dia, de várias maneiras. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque somos filhos do mesmo Pai. Nós nos chamamos de irmão, não é um jargão, não. É porque nós somos filhos de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberem, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, você é filho de Deus. Se eu e você somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Se somos irmãos, nós nos amamos em Cristo Jesus. Se nos amamos, vivemos em comunhão uns com os outros. O
de Jesus, você pode participar agora do sangue de Jesus Cristo, simbolizado nesse suco de uva. Você não está, meu irmão, em um velório, mas nós estamos celebrando aqui que um dia Jesus ressuscitou e por isso nós estamos aqui. A Bíblia diz assim, ó, depois de cear, eles saíram para o Monte das Oliveiras, adorando a Jesus. Vamos adorar a Deus nessa noite mais uma vez e faça isso como se fosse a última vez, porque quem sabe que não vai ser mesmo. Eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada Jesus, celebra Cristo, celebra a salvação em Cristo Jesus, celebra o compromisso, celebra a aliança de Deus com a igreja, celebra a graça de Deus. pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos cantar, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Quem tem o Espírito de Deus canta, só quem tem o Espírito Santo de Deus louva, adora, glorifica. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Você pode dar um brado de glória, de aleluia, de Jesus nessa noite. Vem Jesus, ora vem Senhor Jesus, Maranata. O teu povo te aguarda e te espera, Senhor. Nós planejamos, Senhor, este grande dia. Aleluia. Senta